A Federação Espírita do Paraná apresenta Alberto Almeida na 16ª Conferência Estadual Espírita, com o tema O que te chama mais a atenção? A manjedoura? Ou o monte? Ou a cruz? Queridos amigos, a nossa ternura do norte, nesses dias de tanta vibração em torno dessa proeminente obra Luz, que se coloca no mundo, completando os seus 150 anos, para ser descoberta ou redescoberta pelos corações que comungam nesses dias de experimentar uma vivência desafiadora, uma vivência fomentadora de crescimento e de paz. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias desarmadas, nem escudo nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, Ele ilumina, e as nuvens mais escuras, Ele desfaz. Ele veio, agitou a nossa alma, tirou o nosso trauma e nos deu a sua paz. Efetivamente, a figura excelsa de Jesus ainda o é, um ilustre desconhecido para aqueles que caminhamos ao longo do tempo na humanidade e, como alguém que caminha na estrada de Emaús, não logramos ainda descobri-lo. Não obstante, muitas vezes ele esteja ao nosso lado para ser descoberto ou redescoberto. A cristandade se movimenta com pulsões emocionais diferenciadas. E entre elas, aquelas que nós apontamos à guisa de experiência didática, para nos favorecer algumas reflexões de acréscimo, nesse caminho de aproximação do Mestre, nós sugerimos esses 3 pontos fundamentais: a manjedoura, o monte e a cruz. E, como é de hábito, quando se trata de uma temática como essa, e de podermos fazer um censo para avaliarmos para onde se inclinam os corações, eu vou fazer uma enquete. Aqueles que se afinizam, aqueles que se sentem mais identificados ou com a manjedoura, ou com o monte, ou com a cruz, a seu tempo levantarão o braço. Quem se identifica mais com a manjedoura pode levantar o braço. Com o monte, pode levantar o braço. Com a cruz, pode levantar o braço. Eu acho que a palestra de Divaldo Franco desequilibrou a plateia de ontem para hoje. Efetivamente, o grupo se equilibra entre a manjedoura e a cruz, e, majoritariamente, esse público elege o monte, com um movimento de identificação. É muito sugestivo esses 3 pontos fundamentais, que ousaríamos, à guisa de provocação, até entretecer um questionamento: qual dos 3 é mais importante? Qual aquele que é mais fundamental para a construção de um novo reino na terra? Efetivamente, a manjedoura é fascinante, porque ela nos evoca, a partir do próprio nome, que nós lhe emprestamos em função do relacionamento que se estabelece com Jesus e com o seu Natal. Ela já nos fala ternamente e nos inclina para a infância, para a criança, e tudo que fala de criança, por mais capeta que seja, o nosso coração amolece,
Porque a criança, a lei de amor haveria de colocar no renascimento, na possibilidade de nascermos crianças, não obstante fôssemos espíritos multimilenares, a oportunidade de reescrevermos histórias e de escrevermos histórias no mundo, reescrevermos a nossa própria história, compondo uma nova narrativa ou uma nova vivência. A infância, portanto, ela traduz esse encanto. Não há quem que possa resistir diante do primeiro lampejo de vida que se estabelece, desde as entranhas da embriologia, quando o espermatozoide, loucamente, em grupo, como se fosse um grande grupo de nadadores, fazendo uma viagem no lago seminal, colocado no terço distal da vagina, acessam o fórnix uterino e fazem uma caminhada numa velocidade incrível para o tamanho do espermatozoide, que não é visível a olho nu, e fazem toda uma trajetória na câmara uterina na direção da trompa, a trompa de Falópio, que se coloca à direita e à esquerda do útero, como duas mãos que, num dado momento, buscam nos ovários o óvulo, o ovócito de segunda ordem, e captura, esperando o grande encontro entre aqueles que nadam, que fazem essa viagem, essa locomoção ligeira, rápida e desafiadora, para alcançar, depois da superação do útero, o mergulho na trompa de Falópio correspondente àquela que está aguardando o óvulo para, no seu terço distal, ali se agrupar em torno do óvulo, e surge um espermatozoide habitualmente que faz o seu mergulho dentro do óvulo, estabelecendo o ovócito, que agora se transforma em ovo, o zigoto. É neste momento que se estabelece aquilo que se chama fecundação. Ali é o primeiro traço de união efetiva da reencarnação. É ali que se inicializa, segundo Allan Kardec, na indagação para os espíritos, em O Livro dos Espíritos, na questão 344, inicia-se o processo da reencarnação. É neste momento, depois de 200, 300 milhões de espermatozoides que foram ficando ao longo do caminho, e aquelas centenas que se agrupam em torno do óvulo, aquele único que penetra, que como que venceu a carreira, venceu e penetrou no óvulo, fazendo o link, transformando agora aquela experiência numa experiência fascinante, porque o ovo vai se multiplicando de forma geométrica, 2, 4, 8, 16, 32, as células vão se multiplicando, e à medida que elas vão se multiplicando, uns batimentos ciliares que se fazem na trompa, inclinam o ovo no movimento contrário àquele que fez o espermatozoide, ou seja, trazem o ovo como se fosse numa esteira rolante, para que ele possa então alcançar o sagrado sacrário da mulher, o útero, e ali é lançado. Ele é tamanho de um ponto parágrafo, o seu tamanho, o óvulo, agora fecundado, como um ponto parágrafo colocado numa folha em branco de papel, e caindo, como que num tapete felpudo, ele se perde nas entranhas das vilosidades do endométrio e começa ali o seu movimento de assestamento, de vínculo e de entranhamento na matriz uterina, no útero, para poder estabelecer a placenta. E ali, habitualmente, no terço superior do útero, faz-se aquela transformação sucessiva que começou numa célula, que se transformou em mórula, e agora, depois de alguns dias, transforma-se no neuroblasto. A primeira iniciação nervosa que caracteriza o sistema nervoso, e de que existe um ser de alta complexidade, que vale-se daquele folículo para estruturar o embrião, que mais tarde se converterá no feto, e que depois de 9 meses aproximadamente, surge por um canal. É o primeiro túnel que nós vencemos na matriz,
a serenidade, o ambiente tépido lembrando os mares. Reescrevemos a nossa história multimilenária e evolutiva, quando surgiu a vida na Terra, desde a célula, que foi se multiplicando. Ali nós repetimos as espécies que nos antecederam. Fazemos um movimento filogenético e ontogenético e vamos compondo a figura do ser humano, o feto, a criança que deverá nascer. E quando chega a 9 meses, as contrações uterinas, num sincronismo perfeito com a mãe que sente a necessidade agora de continuar essa gestação de forma extrauterina, ele faz o mergulho nesse canal, é nesse túnel, no qual ele visualiza uma luz lá após alguns centímetros para surgir, nem sempre num ambiente agradável, porque quase sempre é uma sala cirúrgica, um foco grandioso, um ambiente cuja temperatura não é a mesma do útero, e não poucas vezes aqueles que o recebem o fazem de forma competente, tanto quanto o são, do ponto de vista técnico, do ponto de vista afetivo. Porque tem-se a impressão que o ser ainda, como que, está iniciando para a vida. É uma criança que nasce, mas ainda não tem estrutura emocional para capturar aquilo que acontece numa sala cirúrgica, num ambiente de parto, quando é verdade. Desde que quando o ser mergulha, e até antes disso, no óvulo para compor o ovo, o seu psiquismo, que entra num estado de torpor, de inconsciência relativa, ele faz os registros das falas, dos pensamentos, dos diálogos, faz os registros sensoriais, muito embora ainda não tenha a instrumentação nervosa capaz de fazer o registro pela visão, pelo tato, pela gustação, pela olfação. Ele ainda não é capaz de poder acessar o mundo objetivo, mas psiquicamente, o espírito, através do seu perispírito, faz esses registros. E na sala de parto, quando ele surge, seja pelo túnel, ou seja, quando ele é abduzido numa cirurgia cesariana, em que uma mão o saca de dentro e puxa-o para fora, como se fosse uma nave espacial lhe sacando de um ambiente tão protetivo, tão aconchegante, tão nutritivo, ele se projeta para fora para experimentar o primeiro desafio, viver fora do útero. Não poucas vezes, muitos de nós, quando diante do enfrentamento das dificuldades, nos encolhemos. Somos capazes de procurar um sofá ou a cama, encolhemos as pernas, fletimos os joelhos, os pés, fletimos os braços e ficamos qual criança. E diminuímos a luz nessa expectativa do movimento inconsciente e regressivo de voltar a um espaço sagrado que tem sido profanado nesses dias, que tem sido ameaçado nesses dias pelas nossas legislações, que arbitrariamente pensam que o ser que vai surgir, ele ainda não existe porque ele tem alguns dias. E por ter alguns dias, não há sistema nervoso. E porque não há sistema nervoso, não há vida. Porque a vida, na concepção médica, ela é definida no seu finalismo pela morte cerebral. Usando esse mesmo raciocínio, tentam os especialistas de algumas áreas dizerem que a vida começa quando se forma o neuroblasto. Os espíritos, no entanto, afirmam, e a psicologia transpessoal, quando aborda pela sua feição regressiva, mostra que mesmo dentro dos primeiros dias, quando não há sistema nervoso, há espírito, há psiquismo, há inteligência, há dor, há amor, há sensibilidade sensorial, muito embora ainda não haja um sensório, mas há um perispírito que capta como se fosse um ser colocado no mundo, vivente, uma máquina filmadora, mas profundamente receptiva, capturadora das sensações físicas, e é capaz de sentir frio, calor, é capaz de descrever nuances, muito embora esteja nos primeiros dias de vida. O que fez Bernardo Eneiterson nos Estados Unidos, que fez parte da Liga para a Liberação do Aborto nos Estados Unidos,
vincular-se depois ao movimento pró-aborto, depois que mergulhou nos estudos de fetologia, e proclamar para os americanos, cuja legislação faculta o aborto até, muitas vezes, 5 meses, dependendo do estado, de que toda mulher, antes de promover o abortamento, ela deveria ter o direito de poder ver uma ultrassonografia. É impossível ser insensível a um coração que bate. Depois de alguns dias, denunciando velozmente que ali pulsa a vida radiante. Esse movimento de nos encolher e voltar para o útero fala, portanto, dessa movimentação da busca da nossa mãe. Queremos o seu regaço. E se alguém passar a mão na nossa cabeça, nós somos capazes de pronunciar o seu nome, ou antes, e chorarmos. Porque estamos precisando de um colo. Não há coisa mais agradável para alguém que sofre receber o acolhimento dos braços de alguém maternal. E quando você se debruça e a pessoa abraça você, como que você reedita um contato da sua ancestralidade que pode fazer 10, 20, 30, 40, 70 anos, e é como se você voltasse ao colo de mãe, inigualável em qualquer tempo, mas que naquele abraço evoca aquelas memórias falando do seu nascimento. Ah, infância! Foi por isso que Jesus, ao surgir, nos evoca com a manjedoura inúmeros ensinamentos. Na fala do Espírito Emmanuel, em A Caminho da Luz, ele é peremptório ao afirmar que quando Jesus decide mergulhar na manjedoura e nascer nas circunstâncias que o fez, ele nos quis ensinar que a humildade é a chave que deve abrir a porta das outras virtudes. O Rei Solar. A terra, segundo a tradição do mundo espiritual, repousa na sua construção nas mãos desse arquiteto, que foi capaz de, na sua engenharia psíquica, estabelecer do magma, da nebulosa, daquilo que se evolava do Sol para compor os astros, que fazem o nosso sistema. E a Terra estava dentro da perspectiva dos espíritos puros que se reuniram para programar, para arquitetar o seu surgimento, estava depositada em Jesus a possibilidade da sua condução. Então Jesus já era. Há 4 bilhões de anos atrás, ele já era. É por isso que quando ele se refere a Abraão, ele diz que ele era antes de Abraão. E quando Miqueias prenuncia na profecia falando dele, ele diz que ele era dos tempos imemoriais, da eternidade, quando fala profeticamente acerca do seu nascimento. Este espírito notável se apequena na forma de um homem e, sendo verbo divino, mergulha nas sombras da matéria para iluminá-la. E o faz com singeleza, numa circunstância de recenseamento, segundo a narrativa de Lucas, e que, como não houvesse uma possibilidade de abrigo, ele, mais ou menos improvisadamente, é colocado numa manjedoura, envolvido em faixas, em panos de uma estrebaria. É um processo extremamente curioso, porque o Rei Solar renasce como escravo. Ele já nasceu escravo, num processo de subalternidade do ponto de vista da hierarquia do poder na terra. Mas ele não só nasce escravo dos romanos, ele nasce pequeno dentro da sua estrutura do seu povo. Porque do ponto de vista da genealogia, da posição do seu pai e da sua mãe, dentro dos status que a sua família ocupava à época, ele não tem nenhum destaque, porque seus pais não têm nenhuma figuração do ponto de vista do valor social. Ele nasce nessa circunstância curiosa, trazido da Galileia para a Judeia, na direção de Belém, tendo em vista que José nascera em Belém, e ele precisava registrar-se em Belém, aprisionado que estava,
dominado que estava por Roma, e Roma fazia a contabilização das pessoas. É nessa circunstância que Jesus faz para que as profecias assim pudessem se cumprir. Belém, a casa do pão, conforme a palavra significa. Mais tarde, efetivamente, essa casa do pão geraria o pão da vida, o mestre dos mestres. E ele surge nessa circunstância tão inusitada, que evoca a singeleza da humildade, e como diz o espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, no livro Mecanismos da Mediunidade, ao renascer, ele dá um toque de beleza, de luminosidade, de encanto, de divinização em todos os reinos da natureza. Ali, naquela circunstância histórica, Jesus renasce para sacralizar a terra que ele havia criado e que ele havia conduzido ao longo dos milênios, na evolução do espírito que se diferenciaria como princípio espiritual até alcançar a estatura de espírito, depois no processo da emissão dos emissários em seu nome, e agora ele próprio, se apequenando, viria mostrar que o homem como homem pode ser divino, e ele viria para materializar a virtude no seu grau máximo de pureza que podemos lograr imaginar existir num homem que possa ter pisado na terra. É assim que Jesus nasce, dividindo a história, como bem postulou o nosso Divaldo. Dada a sua grandiosidade, vai revolucionar os códigos do direito e da justiça, e ele renasce nessa circunstância. Naturalmente que não foi no ano zero, porque, segundo os dados históricos, Herodes morreu 4 anos antes do ano zero. E, provavelmente, em função disso, Jesus deve ter nascido em torno do 6º ano, mais ou menos. Historicamente, é muito difícil ajustar-se esses dados, porque falecem elementos para que se possam fazer um ajuizamento matemático, do mesmo jeito que o seu nascimento, porque Mateus fala da sua genealogia desde Abraão, mas é muito curioso que se insinua na possibilidade do nascimento de Jesus a Virgem Maria, que depois toma um significado de virgem enquanto corpo, enquanto pureza de manifestação no campo da sexualidade. Essa concepção que naturalmente sofreu algumas interpretações abusivas, alteradas, que sugerem que Maria deveria ter Jesus por processos não naturais. Esse encaminhamento, talvez, que tenha se feito para poder inclinar a sensação de que Maria era uma mulher tão pura, que não poderia ter ato sexual, como se a sexualidade fosse uma coisa pecaminosa, pura, imunda. Não obstante a tradição do seu povo já inclinasse as pessoas à construção da família, fertilizai e multiplicai-vos, diz o Gênesis de Moisés, falando da necessidade da procriação. Efetivamente, é muito curioso poder perceber isso, porque Abraão, Jacó, Isaque, todos eles eram patriarcas casados. É curioso estabelecer a sexualidade como sendo algo que deveria estar à margem de uma mulher. É curioso isso. E se excluir a paternidade era fazer uma ruptura na genealogia para se compor o Messias, porque o Messias deveria vir dentro da genealogia. E Mateus tem esse cuidado de prescrever as genealogias para poder significar que Jesus estava dentro da árvore genealógica dos judeus. Mas há um paradoxo, porque parece que José não seria o pai. Essas questões, que examinadas historicamente na leitura dos evangelhos, podem sugerir conflitos, em função de que, mais tarde, vai se entrever que há uma inclinação no movimento cristão para tratar a questão da sexualidade com uma alta dose de preconceito, quando no século IV, no ano 300, no concílio de Elvira, na Espanha, prescreve-se
a abolição da sexualidade para os clérigos, os sacerdotes, os diáconos, os bispos. E confirma-se isso no Concílio de Cartago, no final do ano 397 aproximadamente, surge então essa confirmação, quando os pais da igreja, Orígenes, chega a se castrar para manter o movimento de pureza, castrar-se fisicamente. É curioso isso porque Pedro, considerado o Papa primeiro, na vertente interpretativa do catolicismo, ele era casado. E Jesus não se atordoou por isso, aliás, teve a ousadia de, entrando na sua casa, em reconhecendo que ele era casado, depois de tê-lo chamado, porque ele conhecia todas as suas ovelhas, até curar a sogra dele. E há quem diz que ele negou 3 vezes porque ele curou a sogra de Simão Pedro. Efetivamente, Felipe era casado. Naturalmente que há um desvio que move-se na direção do exercício do poder, do processo do patrimônio, que insinua que o homem, para ser religioso, precisa ser assexuado. Ninguém foi mais sexuado do que Jesus, não obstante, não tivesse estabelecido uma relação de parceria com alguém, de vez que a sua sexualidade se manifestava como energia criativa, com tal fecundidade, que a sua família deveria ser a humanidade, e a sua sexualidade, em sendo exercida criativamente, promoveria obras de cultura, de ética, de justiça, de amorosidade, que na Terra até hoje não se repetiu. Mas Allan Kardec é fabuloso, porque ele não entra nessas nuances, porque são nuances teológicas. Ele não ousa sequer fazer uma abordagem do ponto de vista do mito, ou do significado que poderia ter aquilo poético. Ele deixa de lado para se deter apenas naquilo que é essencial. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, como uma obra fundamental, ele mesmo haveria de dizer na introdução, dividindo em 5 partes o Evangelho, ele diz que, ao lado dos atos comuns da vida do Cristo, dos pontos que a Igreja tomou para compor os seus dogmas, das predições e dos milagres, dos ditos milagres, havia a 5ª parte, que era a parte moral, que esse era o objeto do Espiritismo. Esse era o objeto livre de controvérsias, estandarte em torno do qual as crenças, as seitas, os homens poderiam se agrupar. A genialidade do codificador. Ele, portanto, não entra nesses meandros que nos dividem, e não vai procurar avaliar esses dados específicos, deixando para que a sociologia, a antropologia, a arqueologia, a história, como ciências, pudessem pesquisar. E vai à essencialidade, que é a moral, que é a mensagem. Por isso a manjedoura se reveste de um encantamento, não obstante, seja tão profanada nos nossos dias. Desde o útero, que é ameaçado pelo abortamento, até as comemorações do dezembro no Natal. Porque Jesus não nasceu em dezembro. É natural compreender que se os pastores receberam a anunciação do Mestre, de que ele havia nascido e que estavam pastoreando, portanto, estavam no campo, é de que não fazia muito frio, porque se fizesse frio, os animais estavam acolitados, acomodados, os pastores estavam, portanto, numa outra posição geográfica. É provável, portanto, segundo aqueles que levantam hipóteses sobre o nascimento de Jesus, que ele tenha nascido em março, ou em abril, ou talvez em setembro, mas todos que podem divergir entre si são concordantes. Ele não nasceu no dia 25 de dezembro, data que comemorava o solstício de inverno, no qual o paganismo se voltava para a deusa Mitra, deusa persa, que tinha a semana de 21 até a semana de 31 a comemoração em Roma, e o dia 25 era o solstício de inverno, a noite mais longa. E, portanto, essas comemorações
em reverência a deusa Mitra, eram no sentido de fazer com que o sol pudesse continuar a brilhar e para que o calor pudesse se efetivar a fim de que pudesse surgir a primavera. Nesse sentido, até faz sentido Jesus ter surgido para gerar uma primavera para a humanidade. E, portanto, Jesus não nasceu no dia 25. Que importa o dia que ele nasceu? Ele nasceu, isso é que é importante. Não importa o ano, não importa exatamente o local, não importa o mês, importa que ele nasceu. E nascendo, chama-nos para que possamos olhar a sua vida. Mas quando olhamos para a manjedoura, para o Natal, as nossas mentes se perdem naquele que é o usurpador do Natal, que se chama o Papai Noel. Eu quase que tenho raiva do Papai Noel. Quase. Porque me intriga em todo lugar que eu chego, sobretudo em Belém do Pará, aquele homem de vermelho, de gorro, num ambiente escaldante de Belém do Pará, com aquelas botas, tudo aquilo que não tem nada a ver com o nosso clima equatorial ali, abundante, naturalmente generoso. A figura que evoca, segundo a tradição, o bispo Klaus, da Turquia, de Mita, que era um homem generoso que no século III, caracterizado pela sua bondade e depois da sua morte, por estabelecer bênçãos e milagres, segundo as expressões lendárias, e que favoreciam que no dia 6 de dezembro se pudesse oferecer presentes a este ser, que nós importamos, nada contra o Papai Noel, mas tudo a favor de Jesus. Porque ao lado do Papai Noel, para se explicar, cria-se histórias e histórias, e eu me lembro da minha própria história, quando criança, e que Papai Noel vinha distribuir os presentes, e é natural, eu era pobre, não era burro. Eu pedi logo, na época tinha sido lançado o Autorama, e tinha sido lançado aquele que era em 8, eu pedi um Autorama em 8. A minha mãe, com dificuldades financeiras, ainda na cultura do Papai Noel, não tinha esse senso crítico para poder colocar as coisas nos seus devidos lugares, não me disse não. E segundo a própria lenda de Klaus, onde se usa os sapatos, as lareiras, eu coloquei os meus sapatos sob a cama. E quando, meia-noite, eu fui ver o meu Autorama em 8, eu nunca esqueço. Era um tablado de papel grosso, que se abria em 2, grudado, e tinham casinholas, cujos pilotes com as 4 cores fundamentais, e um dado, que jogado, faria com que você percorresse com os pilotes do número 1 ao número 100. O Autorama que a minha mãe me deu chamava-se 1000 Milhas Brasileiras. Olha que nome lindo. Vocês não imaginam uma revolta de uma criança, como eu, singela que sou, olhando o meu Autorama em 8, reduzido a 1000 milhas brasileiras. E ela, ao invés de logo acabar com a frustração, no ano seguinte, outro trauma. Eu pedi um carro de andar dentro, porque eu via as pessoas andavam de carro dentro. Eu pedi um carro de andar dentro. E fiquei na rede nesse Natal que se seguiu. E quando nós acordamos meia-noite, que eu olhei para baixo, esperando encontrar a minha Ferrari de pobre, ela me deu um Jeep desse tamaninho, que mal cabia, um pouquinho maior que o meu pé, um barbante para puxar. A minha dor só não foi maior porque a minha irmã pediu um piano de cauda. Vocês vejam que era uma família diferenciada, simples, humilde, modesta, nos seus pedidos, espíritos altamente satisfeitos com a sua reencarnação. Ela pediu um piano de cauda e ela ganhou um pianinho que tinha 12 teclas, dava para tocar cai, cai, balão, cai, cai, até hoje eu lembro. Quando ela viu o piano e uma travessa, porque sempre no Natal dá-se coisa que a pessoa vai ser útil,
Era uma travessa, com cabelo longo, eu dava uma travessa para segurar. Ela teve uma crise. A dor dela, maior do que a minha, fez-me me confortar. E os meus irmãos maiores, então, já começaram a tirar, a fazer gozação. Disseram: mana, o Papai Noel trouxe o piano, mas não passou na janela. O que passou foi esse. Eu fico pensando nas inúmeras crianças pobres, que ficam fixados nos presentes, à espera do Papai Noel, e sem saber que o aniversariante não foi convidado para participar da festa. A figura excelsa de Jesus não comparece numa festa que às vezes é engalanada de coisas materiais, de alimentos, de bebidas, e que se revela no dia seguinte os seus efeitos numa ressaca honrosa, às vezes dentro do hospital ou no vaso. Em razão dos abusos que se comete, quando ela não se transforma nos conflitos de uma noite que deveria ser de fraternidade, aonde os anjos disseram glória a Deus nas alturas, aos pastores, paz na terra, boa vontade entre os homens, nós nos entrechocamos, estabelecemos a agressividade vil em nome de alguém que não está presente, que é o aniversariante. Precisamos recristianizar o Natal, espiritualizar, lembrando da manjedoura, sim, e nada contra um mimo que se troque, almoço, a janta, uma ceia, nada, desde que tudo que se faça esteja o nosso espírito de veneração por aquele que é o aniversariante, que veio ao nosso encontro há 2000 anos, estabelecer uma nova ordem sociológica para a humanidade. Desde que esteja o nosso espírito focado no aprendizado para aquele que se transformou no ícone para a humanidade. Desde que essa nossa manifestação possa estar pensando qual presente o aniversariante gostaria de ganhar. Aos poucos, a cultura da minha família de origem foi mudando essa estrutura, e nós fomos substituindo os presentes trocados entre si e começamos a fazer o presente àqueles que estavam aguardando o Natal. O Natal do Papai Noel. E não me esqueço de uma criança, quando chegando na estrada, distribuindo pelos lugares mais ermos, ela saiu da casinhola feita de barro, pau a pique, e ela se adiantou, a mãe ficou para trás, ela se voltou para a mãe, ela disse: eu não te disse, mamãe, que Papai Noel não ia se esquecer de mim? E começou a chorar. Era uma criança. Estava na frustração do dia posterior, porque Papai Noel tinha esquecido dela. E a cultura ainda dessa imagem, que persiste em alguns lares, persiste e às vezes tem essas consequências. Essa é a figura que faz do nosso tempo um movimento de olhar para o Natal, olhar para a manjedoura, olhar para o nascimento e emprestar um novo significado que nos leve efetivamente a uma sintonia com aquele que se fez pequeno para que pudéssemos aprender a ser grandes. O seu término, no extremo oposto, a cruz, representa para muitos dos cristãos ainda a marca daquele que é o efetivo seguidor de Jesus. Porque nada impressiona mais os cristãos ainda da atualidade do que uma cruz que faça sangrar bem, a moda Zeffirelli. Se quanto mais sangue, parece que maior é o Messias. Quanto mais sangue, parece que maior é a nossa devoção. Há um processo de idolatração da dor. A minha enteada disse: tio, esse filme, ele é tão assim que eu fui 2 vezes ao banheiro para vomitar. Então o filme faz-nos vomitar as dores que nos são encravadas, num Cristo que está mais crucificado e petrificado, num Cristo que finalizou a sua existência e que até hoje não foi compreendido nas suas entranhas. Guardamos essa relação, às vezes, masoquista ou sadomasoquista, nas experiências de devoção a Jesus, quando, para mostrar que o amamos, submetemos o nosso corpo aos flagelos. Reeditamos de outrora os cilícios,
E, evocando Jesus, parece que estamos identificados com ele, com a cruz. E temos que carregá-la no peito para ornamentar a nossa vinculação com o Mestre dos Mestres. Era natural que o coroamento de uma vida pudesse ter o enfeixamento máximo de uma cruz. Que até em cumprindo as profecias, o cordeiro que não teria nenhum osso quebrado, deveria ser vítima da mancomunação, daqueles que detinham o poder intra Israel, nos hebreus, bem como resultado de uma invectiva dos romanos, porque Pilatos era uma mente absolutamente patética, desequilibrada, e tinha pavor de perder o domínio sobre o poder. Um homem dominado pelo ego, inflado, quando ouve falar que Jesus era o rei dos judeus, ele se incomoda. Caifás, que era o sumo sacerdote àquela época, aquele ano, chega a dizer: é melhor que se perca um homem. Vocês não estão entendendo nada, é melhor que se perca um homem, para que se salve a nação inteira, para que possamos nos unificar, porque Jesus efetivamente, em sendo um rei, ele de uma certa forma, do ponto de vista sociopolítico, era uma ameaça ao domínio do qual Israel estava submetido. E rei só existia um, imperador. Mas Pilatos, que faz essa movimentação e que responde aos sacerdotes que entregam Jesus para o flagelo, depois do aprisionamento que se faz no monte, no Getsemane, no horto, e que Jesus ora, e quando vem o discípulo que deveria entregá-lo e beija-o, Judas, Jesus o aborda como só aquele que ama é capaz de fazer. A que tu viestes, amigo? Trata-o de um amigo, não trata de um criminoso. E então os soldados que vinham para aprisioná-lo se aproximaram. A quem procurais? Jesus Nazareno, disseram os soldados. Sou eu. E os soldados tombam diante do poder que aquele homem tinha. Se ele era capaz de fazer a terra, o que era necessário ele fazer para vencer uma escolta, uma centúria, 100 soldados romanos? Um espírito, uma certa feita, me disse isso. Ele foi um covarde, porque ele tinha um poder e se deixou morrer na cruz. Nós somos uma igreja sem Cristo, vinculados ao nazismo naturalmente. Ele, aprisionado, é capaz de demonstrar ali, naquele caminho para a crucificação, que o momento do testemunho, de amar o inimigo ao ponto máximo, porque amar alguém que não nos quer bem, e que quer nos agredir, nos matar, é um desafio, mas amar alguém que nos trai a corda do nosso coração, como Judas, é um desafio muito superior. Judas, enganado em si mesmo, como diz o espírito Humberto de Campos, percebendo que vendera Jesus ao preço de um escravo, pelas moedas de um escravo, e que fora naturalmente enganado pelos sacerdotes, ele então entrega-se à morte, vai na busca do suicídio, tentando eliminar a culpabilidade tóxica. E Jesus, que cura a orelha de Malco, e que segue para o palácio do sacerdote, que experimenta a negação de Pedro 3 vezes, que o consola, dizendo: Pedro, o homem no mundo, é mais frágil do que perverso. Porque Pedro, um pouco antes, tinha dito que daria a vida por ele. E Jesus diria, prognosticando, profetizando: negar-me-ás 3 vezes antes que o galo cante. Esse fenômeno logo se daria. E quando Pedro nega a 3ª vez e sai do palácio do sumo sacerdote, no qual Jesus estava aprisionado por algumas horas, conta Humberto de Campos que Jesus lhe contempla pela janela e diz-lhe psiquicamente: Pedro, o homem no mundo, é mais frágil do que perverso. Pedro chora amargamente e se refaz, porque o verdadeiro cristão não faz o movimento da idolatração da dor, mas não faz o movimento da negação da dor, porque é o outro extremo.
Ele chora, e quando ele chora, ele desabafa. E quando ele desabafa, ele tem as condições para poder se recolocar no mundo, refazendo aquilo que estava ao mal feito. E assim vai Jesus, no julgamento arbitrário, no manto de púrpura, no cajado, na coroa de espinhos, no flagelo das chicotadas, e no aclive, porque o Gólgota também é uma montanha. Ele sobe em torno de 600, 700 metros aproximadamente, é a sua caminhada, saindo do julgamento arbitrário, ali na torre de Antônia, onde ficava o pretório, o pretor, aquele que governava, que representava Roma. Ele faz aquela viagem de subida, com o apoio de alguém que lhe ajuda a carregar o madeiro, o cirineu, sendo-lhe imposto, e ele caminha, sobe, e quando, ainda antes de chegar no topo, as mulheres, chorosas, a uma interrompe a multidão, subtrai a escolta, e vai com um pano de linho, lhe enxuga a face. E quando ela retira, num gesto de suprema ternura, ela observa a face dele fincada no pano de linho. Mostra para todos como atordoada que estava. E as mulheres chorosas são consoladas, porque ele vale-se de um provérbio e diz: se fazem isso a mim, que sou aquele que não cometi os erros, o que farão a vocês? E anuncia uma dor que deveria se dar mais adiante, dos ventres que deveriam ter gerados, que amamentaram. Ele faz um prognóstico de sofrimento que se abateria inevitavelmente em função da lei de causa e efeito. E ainda, no topo, consola alguém, Dimas, que está ao seu lado. E ali, elevado da terra, de braços abertos, sim, mas de pé, sangrando, mas sem nenhuma palavra de ódio no coração. Tu não salvastes os outros? Salva-te a ti mesmo. Tu não te dissestes filho de Deus? Que Deus venha te tirar daí. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É a fala de Jesus. E para testificar de que ele efetivamente era o Messias, ele proclama: Elohim, Elohim, meu Pai, por que me desamparastes? É uma fala que evoca Davi. E então aqueles que ouviam diziam: é ele o Messias. Estava desde o seu nascimento as profecias de Oséias, Miqueias, Isaías, Jeremias, falando de que ele era o Messias. Até o finalismo da sua existência, as profecias confirmam de que ele era o Messias. Ele sai, e aí está a epopeia daquele que ama e precisa ir ao devotamento, à renúncia e ao sacrifício. Ao sacrifício, porque quem ama muito, às vezes precisa experimentar a expressão do amor nesse nível de entrega. Essa proposta, ela se consolida na crucificação. É belo alguém que ama quando vai sendo imolado, porque nós nos prendemos aos cravos que foram cravados na sua cabeça, à guisa de coroas, as chicotadas no seu lombo, mais de 100, 120 chicotadas, ao peso da cruz que ele carrega, a própria crucificação, aos pregos fixando no madeiro. Mas Simão Pedro diria: mestre, só tu podes viver e morrer assim. Eu não sou digno de morrer assim. Em Roma, quando sentenciado à morte, ele diz: de cabeça para cima só o mestre. E ele então é crucificado de cabeça para baixo. Emmanuel diz que as dores físicas são como os fogos de artifícios. Não podemos de modo algum fazer um estudo psicológico de Jesus avaliando apenas pela dor física. A dor não era física, a dor era moral de ver os seus filhos, figurativamente falando, ali tombando, assumindo um karma que deveria se alongar para os milênios. Como vi certo dia uma jovem que me procurou em função de uma atividade que ela não conseguia desempenhar de uma forma adequada no campo do magistério. Era uma professora dedicada aos alunos mais inquietos e agressivos.
E ela era de tal modo defensora deles, que ela criava problema na reunião com os pais, e os pais acabavam por sair da escola em função da sua atitude em defesa das crianças problemáticas, que apresentavam-se com dificuldade de comportamento. E como as professoras, em comum acordo, disseram que estava exagerado, ela procurou ajuda. E nesse caminho da psicoterapia, com o alargamento do pessoal para o transpessoal, numa dada sessão, ela mergulhou numa experiência transpessoal e viu-se como um soldado romano, e que fazia a execução da ordenação de Herodes, matando as crianças de 2 anos para baixo. Ela estava com a lança diante de uma mãe, vendo-se na cena, e a mãe com uma criança no colo, e ele, soldado, naquela época, titubeava, se matava ou se não matava, e ficou naquela inclinação, se faz, se não faz, enquanto que 2 lágrimas rolaram da face da mãe. Ela me dizia, em transe, ela não diz nada, ela só chora. E entre fazer o que a sua consciência lhe dizia, que era não matar a criança, e promover a execução do decreto, ele lanceta a criança. Mas depois que ele lanceta, ele perde a paz. Perambula e não consegue mais ter sanidade. É dispensado da centúria e volta para Roma para poder se recompor. Desde pequeno fora criado para ser um defensor de César. Não obstante, em Roma, ele não consegue se refazer. Bebe por demais para tentar esquecer aquela cena dramática que se repete na sua cabeça. Um guerreiro foi feito para matar guerreiro e não crianças. E crianças desarmadas, ele complementava. E finalmente ele decide tomar arsênico e faz o mergulho para o suicídio na expectativa de acabar com a dor. Como não tinha conhecimento espiritual, vê-se fora do corpo e a tragédia continua com desdobramentos variados. O tempo escolhe, não saberia avaliar quando num dado momento ele se sente num movimento que ele não sabe explicar. Ele estava diante dos homens sendo crucificados e olha para um deles e se sente consolado apenas pelo olhar. Ele olha e tem a impressão de que aquele homem era inocente, que ele não estava sendo condenado e agora executado de forma justa. E trava-se, portanto, um diálogo, que não é um diálogo mental, é um diálogo energético. E ele entra pela primeira vez num estado de pacificação. Ele se acerena na sua emotividade, corrompida desde o momento do assassinato daquela criança, depois de ter morto outras tantas antes. E finalmente, quando ele está naquela situação, alguém lhe empurra. E quando ele se volta, ele ouve uma voz que diz: era este homem que tu deverias ter morto, e não aquela criança. E ele volta a entrar num estado de convulsão, de perturbação psíquica. E ele então sai da multidão, mas ficou de tal modo impregnado pelo aquele olhar, que esta jovem, mesmo espírita, dizia na sua casa espírita: olha, se vocês me verem entrando numa igreja, sou eu mesma. Porque eu adoro entrar na igreja, quando está vazia, para olhar os olhos de Jesus. Eu não sei porquê, mas quando eu olho no crucifixo o olhar de Jesus, eu me acalmo. Era uma âncora multimilenar que ela trazia. Quando ela fazia isso, ela então se asserenava. Era o soldado que dentro dela tinha tido essa experiência luminosa, e que agora, em sendo evocada, lhe trazia serenidade. Então, todas as vezes que ela estava ansiosa, estressada, inquieta, ela procurava a igreja para olhar nos olhos de Jesus, tão somente olhar nos olhos de Jesus. E o curioso é que nesse processo terapêutico, um dia ela me disse que ela estava tão aflita, e ela só se acalmava quando ela colocava uma cadeira às proximidades da janela, e ficava na janela do seu 8º andar, com os braços abertos, e fechava os olhos. Eu, naturalmente, que a desestimulei, e mostrei que talvez aquilo pudesse fazer parte de uma trama muito sutil, induzindo-a a ficar numa posição de vulnerabilidade, para ser projetada no 8º andar. Ela disse: mas como é que eu fico calma? Isso é um processo de indução hipnótica. Tire, não faça mais isso. E ela deixou de fazer depois dessa recomendação.
E nessa sessão magna, onde ela viveu todas essas experiências, no final, num fenômeno absolutamente espontâneo, o Espírito tomou-a e se dirigiu a mim agressivamente, dizendo que eu tinha interrompido o projeto dele de vingança. E se referia a ela como se fosse ele, e se identificava como uma mulher. O diálogo percorreu, e ela então disse-me: eu pedi com as minhas lágrimas, mas esse cruel malfadado lancetou o filho no meu colo. Era aquela mulher. Do mesmo jeito que ele estava ainda evocando pelo olhar de Jesus na cruz, encarnado, e trazia essa lembrança, aquele espírito que, por certo, deve ter tido outras encarnações, aquela experiência foi tão traumática que, ao recobrar um contato no mundo espiritual, com a memória, ela falcava como um processo psiquiátrico e ficava fixado naquela experiência ainda não superada. Eu dialoguei com ela eternamente, falando do filho, até que os espíritos projetaram uma cena, não trouxeram o filho, projetaram uma cena e disseram, na qual o filho estava posto de uma forma graciosa e contente. Ela vê e começa a chorar pela primeira vez. Eu disse, primeiro o filho, depois a justiça. Primeiro o amor, depois a execução. Deixa que Deus executa. Usei uma palavra bem própria para poder demovê-la daquela tentativa de persistir naquele ato de justiçamento pelas próprias mãos. Vai ao encontro do amor. E depois, se tu achares conveniente, se a justiça divina não executá-lo, tu poderás fazê-lo. E ela então aqueceu. 2000 anos. Essa jovem então, agora, reverberando ainda aquela culpa não totalmente dissolvida, ainda tinha uma pegada na defesa para as crianças que era demasiada. Era uma justiceira, por assim dizer, porque exagerava na sua atitude. Essa mulher faria um refinamento dessa postura a partir do reitineramento desses conteúdos de memória conflitiva para poder posicionar-se cristamente sem precisar cair nos exageros. Quantas vezes nós ainda hoje temos o repositório dessas lembranças, ora do berço, ora do túmulo, ora do meio do caminho, e numa outra circunstância, igualmente momentosa, eu tive, numa segunda experiência, foi de uma jovem também que tinha um pavor de perder os filhos, e ela, no mergulho transpessoal, via-se em casa, no dia em que os soldados executavam a matança das chamadas inocentes, na linguagem do Evangelho. E os dois jovens tinham ido para o campo trabalhar com o pai, e ela estava com os dois menores. Ela tentou esconder um dentro de um armário, o outro estava no seu colo, mas aquele chorou, e ela saiu e veio, se agasalhou, agarrou-se à sua saia, quando os soldados chegaram e lancetaram as duas crianças ali mesmo na sua casa. Quando o esposo chega com os dois filhos adolescentes, ela está hebetada, fez um surto. E eu então disse-lhe, fazendo uma indução, vá para algum momento aonde você possa ter visto Jesus nesse período. E ela se vê então, o filho, agora mais moço, maduro, levando-a para ouvir ele falar. E ela diz, pela primeira vez, eu sinto uma calmaria, algo se passa no meu peito, porque quem sofre de um processo de esquizofrenia, um dos sintomas fundamentais é a subtração da afetividade, o aplainamento da afetividade. A pessoa fica insensível, e ela sente pela primeira vez, não entende o que ele fala, e ela se sensibiliza quando olha, porque o filho chora ouvindo-o falar. E numa outra circunstância, ele corre com ela para um canto de uma esquina, e Jesus passa com o grupo, e outra vez ela sente no coração, no peito, uma sensação que de há muito ela não experimentava, saindo da insensibilidade absoluta. Desencarna esquizofrênica, e quando está no mundo espiritual, certo dia, sentada no banco, chega então uma jovem, graciosa, com uma criança no colo, e uma outra que vinha pelo braço, caminhando,
quando ela olha, eram os seus filhos. Naquele processo de miniaturização do perispírito que André Luiz se refere e que Manuel Filomeno de Miranda descreve com precisão no livro Loucura e Obsessão, por exemplo, estavam lá os dois espíritos, e aí é pela primeira vez que ela rompe definitivamente com seu estado de bloqueio. Ela abraça a criança que vem a abraça e ela começa a chorar, e chora copiosamente. E aquela mulher, como se fosse uma enfermeira, uma cuidadora, diz-lhe: você não está vendo? Os seus filhos estão bem, eu estou cuidando deles. Coloca a criança menor no colo, ela coloca no colo e chora. Enquanto que o outro vem, ele faz carícias inerentes a uma criança de 2 anos. E aquela cena demora um pouco. A enfermeira vai estabelecendo um diálogo terapêutico e depois de um determinado momento ela diz: você está vendo? Os seus filhos estão bem cuidados. Eu continuarei cuidando deles. Enquanto você vai se tratando e vai melhorando, eu cuido. Porque depois que você estiver bem, é você quem vai cuidar deles. Pega a criança do colo. Pega outra de mais ou menos 2 para 3 anos, que era a idade que ela tinha, e as 2 crianças saem, e aquela mulher agora retoma o contato com a emocionalidade. Entre a cruz e a manjedoura, o monte. Para nós espíritas, o monte é a significação maior da nossa existência. Porque a canção Conferência do Monte é a síntese teórica daquilo que ele fez. Porque no final do sermão, da conferência, da fala, aqueles que lhe ouviam e que não eram seus amigos disseram: e ele fala com autoridade. Porque o que diferencia Jesus do aqueles que o antecederam, que se seguem, é a coerência entre a teoria e prática. Porque o espírito da envergadura dele jamais poderia apresentar as contradições que nós apresentamos. Então ele levanta-se no monte e fala, subindo ou descendo, conforme os evangelistas assim assinalam, e que Divaldo fez a referência ontem. Não importa, importa que ele, abrindo a boca, falou. E ele compõe essa melodia da amorosidade, cuja síntese é suficiente para nos libertar, porque ela fala daquilo que é mais difícil, que é de viver, porque morrer é muito simples, basta morrer. Viver é que é desafiador. Muitas pessoas, para enfrentar a mágoa, a culpa, preferem fazer um câncer inconscientemente do que fazer o movimento da superação da mágoa e da culpabilidade tóxica pelo perdão. Nós a preferimos muitas vezes enlouquecer a poder fazer um movimento de superação dos limites e poder continuar no caminho. Como disse-me uma jovem trazendo um transtorno de humor, que estava na sala de espera e viu um paciente pior do que ela, porque era esquizofrênico. Ela entrou e disse: agora eu entendo, às vezes é melhor enlouquecer. Ela tinha razão. Ela viu o outro e viu o drama e começou a perceber o psiquismo dele, que ela é médium também, começou a perseguir o psiquismo dele e disse: é impossível viver como ele vivia. Agora eu entendo a minha dor. Às vezes enlouquecer a saída é um mecanismo de defesa que nós usamos para sobreviver. O monte é um convite à vivência. Jesus não nos emociona porque morreu na cruz, ele nos emociona porque viveu o amor. Ele não nos emociona simplesmente porque ele nasceu e foi colocado em uma manjedoura. Ele nos emociona porque ele mostra que quando a gente nasce para as leis de amor, convertendo-nos, nossa vida se transforma. E nós dividimos a história do nosso tempo. A manjedoura histórica se estabeleceu há quase 2000 anos atrás, aproximadamente, biográfica, que trata do momento histórico em que Jesus ressurgiu. Mas a manjedoura que surge para os corações individualmente, ela tem tempos diferentes. Para Simão foi na beira do mar, para Madalena foi em Cafarnaum, quando Jesus ali passava e ela foi visitá-lo.
Para Dimas foi no alto da cruz. E assim nós vamos experimentando o nascimento do Mestre na nossa intimidade, de conformidade com a circunstância em que vivemos. O renascimento de Jesus é um fenômeno histórico, mas é individual igualmente. Histórico como ele é reeditado no Evangelho segundo o Espiritismo, que também é Jesus que volta e renasce para que a humanidade, num novo momento, possa recebê-lo com um novo arcabouço, para que podemos vivenciar a sua amorosidade, que é a síntese das leis morais. Anunciado como foi Jesus pelos profetas, vem Allan Kardec e coloca Platão, Sócrates, fala da predição, para que o Espiritismo pudesse surgir. E do mesmo jeito que ele falece, e surge e ressurge após a morte, porque se Jesus não ressurgisse após a morte, matando-a, a sua mensagem seria inviável de ser seguida. Os Espíritos veem, anunciam, cantam um monte, porque se você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, qual estava sendo assinalado aqui há pouco, eles tratam, na maior parte dos seus capítulos, ali de passagens que estão no monte. As bem-aventuranças e as outras passagens que se seguem. E a finalização da cruz deságua na ressurreição. Temos a oportunidade, portanto, de reencontrar o Jesus histórico, nesse momento histórico que completa 150 anos agora, em que o Evangelho segundo o Espiritismo ressurge, para nos devolver Jesus, para que possamos instaurá-lo definitivamente, num renascimento internamente. Não importa a idade que estejamos, porque mais do que o tempo que temos para viver, está a qualidade daquilo que vivemos. Apresentá-lo e passá-lo para aqueles que estão conosco é a nossa tarefa fundamental, e para aqueles que seguem no caminho, revelando de que efetivamente o Jesus histórico foi reeditado há 150 anos atrás. Outro dia eu vivi essa experiência com meu neto, que é um espírito superior, mas ainda não se descobriu como espírito superior, muito agressivo. E eu disse então para ele: Noah, todo espírito superior não tem nome comum, é Noah, que traduzido é Noé, mas Noé fica, não é Noah. Eu disse: Noah, você sabe quem é o maior super-herói do mundo? Ele disse: o Homem-Aranha, ele adora o Homem-Aranha. Eu disse: não, Homem-Aranha. O Hulk, eu digo: não, o Hulk não. Foi buscar os americanos, nós somos uma cultura americanizada, do norte. E ele disse: tu, eu digo: não, quem sou eu? Ele tem 4 anos, fez 5. E ele então, ainda com 4 anos, disse: já sei, o Deus, inspirado, espírito superior. Eu fiz o refinamento, sim, o Deus, Jesus, o Filho de Deus. Aí eu fui fazendo o refinamento doutrinário, e fui pegando a mímica teatral, para poder emprestar significado àquilo que eu deveria grafar na mente dele. Eu disse: ele fazia assim, aí fiz o gesto, naturalmente, do Homem-Aranha, zi. Aí a comida que estava faltando para os famintos se multiplicava. Ele fazia zi e andava sobre as águas. Ele fazia zi e uma pessoa que não tinha perna, doente da perna, começava a andar. Ele fazia zi, uma pessoa que não enxergava, abria os olhos e começava a enxergar. E ele ficou me olhando. Ele é o maior super-herói do mundo. 2 dias depois, na cama, eu disse: Noah, qual é o maior super-herói do mundo? Ele disse: Jesus. Ele faz zi, aí começou a repetir o script. Agora ele repetiu tudo e começou a inventar outras coisas que eu não sabia, que não consta nos evangelhos. Eu acho que ele é um revelador, ele é o 5º evangelho, eu acho. Ele começou a falar na ludicidade do psiquismo infantil, trazendo a majestade do maior super-herói da Terra. Esses são dias que precisamos olhar o evangelho na sua estética, que contém uma ética. Porque o mundo de hoje vive mais a estética do que a ética. Sobra estética, mas falta ética. Mas a ética do Evangelho está contida dentro de uma estética perfeita. O nascimento, o desenvolvimento, o monte, e a finalização enfeixa uma vida monumental. Predita desde os tempos imemoriais por ele próprio e pelos profetas. E se seguida
em função de uma ressurreição no qual ele, em surgindo, mostrava-se para Tomé que tinha exigências de um cientista, queria o fato. Esse se apresentava a mulher mais decaída, superando o relativismo cultural do seu tempo e colocando a mulher numa estatura inigualável, porque se revelava por primeiro a uma mulher, e uma mulher decaída no campo da sexualidade e obsediada. Essa estética, ela é um bloco monolítico de que não podemos quebrá-lo. Tudo o Evangelho é belo e é formoso, porque fala de amor, da anunciação, nascimento, o monte da caveira, a ressurreição. Quando ele diria, e eu estarei convosco até o fim dos séculos do mundo. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudo, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras, ele desfaz. Ele veio, agitou a nossa alma, tirou o nosso trauma e nos deu a sua paz. Obrigado.